Sabe aquela ideia de que simples palavras podem mudar como a gente se sente, assim, quase que na hora? Hoje a gente vai mergulhar em 3 frases bem simples que, de acordo com a nossa fonte, têm exatamente esse poder. É uma análise de como a linguagem pode ser uma ferramenta para a gente transformar o nosso estado de espírito. Parece uma pergunta meio ousada, não é mesmo? A ideia de que só um punhado de palavras pode alterar um estado mental e emocional tão rápido? É isso que a gente vai investigar. A fonte que a gente analisou diz que sim, e nós vamos ver como. Então, o que vamos fazer é analisar em detalhe essas 3 frases. A promessa por trás delas é que elas são capazes de reprogramar nosso foco e, com isso, elevar o que a fonte chama de vibração. E o mais interessante, de forma quase imediata. Ok, vamos para a primeira ferramenta, que é o ponto de partida de tudo, a escolha. A ideia aqui é sobre ver o bem não como algo que acontece por acaso, mas como uma decisão consciente. É uma postura ativa diante da vida. E a frase é essa aqui: eu escolho ver o bem nessa situação. O segredo, segundo a fonte, está todo na palavra escolho. É a grande diferença entre ficar esperando passivamente que o lado bom apareça e decidir ativamente ir atrás dele. O mecanismo por trás disso é descrito como uma reprogramação cerebral. A ideia é bem direta. Em vez de deixar a mente no piloto automático, que muitas vezes vai direto para o problema, a pessoa dá um comando claro para que ela procure por oportunidades. É como mudar a rota no GPS da mente. E qual é o efeito prático? A mente começa a procurar o lado positivo de forma quase automática. Segundo a fonte, essa simples mudança de foco já eleva o que é chamado de frequência vibratória. Ou seja, o estado emocional e energético da pessoa melhora. Certo. Depois de escolher onde colocar o foco, a segunda ferramenta lida com o que já existe ao nosso redor. A proposta é mudar a percepção da falta para a de abundância, e o caminho para isso é a gratidão. A segunda frase poderosa é esta: eu sou grato por tudo que eu tenho agora. Repara na ênfase no presente, no agora. Não se trata do que já foi ou do que será, mas sim de reconhecer o valor do que se tem neste exato momento. A gratidão é definida aqui como uma das vibrações mais altas que existem. Ela é apresentada como um antídoto perfeito para aquele sentimento de carência, de que sempre falta alguma coisa. E aí vem o ponto central dessa ideia. A fonte afirma que os estados de gratidão e infelicidade não coexistem. A tese é que, supostamente, não dá para sentir os dois ao mesmo tempo. Um anula o outro. E essa imagem ilustra essa virada de chave de um jeito brilhante. Ao declarar gratidão, de verdade, uma pessoa sai da coluna da carência, que foca no que falta, e vai direto para a coluna da abundância, que foca no que já se tem. Chegamos à terceira e última ferramenta. Essa aqui é sobre assumir um papel ativo na própria história, sabe? Ter uma mentalidade de protagonista da própria vida. E a frase final se baseia numa crença de confiança profunda no processo da vida. Eu confio que tudo está conspirando ao meu favor. Uma afirmação como essa, segundo a fonte, tem o poder de virar a chave da nossa perspectiva sobre os acontecimentos. Não se trata de ignorar os desafios, de forma alguma, mas de dar um novo significado a eles dentro de um contexto maior. Esse slide mostra a mudança de um jeito muito claro. É sair daquela posição passiva, de se sentir vítima das circunstâncias, para assumir o papel ativo de protagonista da própria jornada. O ponto principal aqui é que, com essa mentalidade de protagonista, até as dificuldades passam a ser vistas como parte do caminho. Elas são interpretadas como degraus necessários para se chegar a um bem maior lá na frente. Ok, então, como é que a gente junta tudo isso e transforma em algo prático? Esta parte final da nossa análise é sobre isso, sobre aplicar essas 3 ferramentas no dia a dia. Aqui está um resumo bem direto ao ponto do nosso kit de ferramentas, condensado numa prática diária de 3 passos. Primeiro, escolher ver o bem. Segundo, ser grato pelo agora. E terceiro, confiar no processo. A recomendação da fonte é bem clara. A chave é a consistência. Mas tem um detalhe fundamental. Não é só repetir as palavras, é preciso sentir a verdade por trás delas. É esse sentimento que, segundo o material, permite que a transformação realmente aconteça na vida de alguém. E para a gente fechar, fica esta reflexão no ar. Se algumas palavras simples têm o poder de reprogramar um único momento, o que será que uma prática contínua como essa é capaz de fazer para reprogramar uma vida inteira?